Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos iniciar o comentário de fechamento então desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2013. Quem conversa com vocês é Fábio Figueiredo, pessoal do site, né, nesse live, me conhece como Vladilux. Né? Vamos aí discutir a situação do mercado, avaliar os principais papéis e discutir os eventuais calls desta quarta, né, num dia aí de pregão mais lateral. Inicio o nosso comentário pela avaliação aqui de JBSS3, que acaba no dia de hoje gerando um trade do ponto de vista do método Leandro pelo setup número 1. Nós postamos o call de venda há alguns minutos atrás no LS Live, certo? Houve a perda do suporte aqui na faixa dos R$8, o mercado vai fazendo uma barra ampla, uma barra que recebe a conotação inclusive de uma barra elefante. A entrada foi produzida então a 7,78, o mercado acabou correndo um pouquinho agora, então eventualmente quem ficou de fora da operação pode se tornar um pouco fora do preço, mas o call foi dado a 16,43 no LS Live, a 7,78, com stop acima de R$ 8,28. Uma segunda posição é planejada aqui nos R$ 8,03, caso o mercado produza algum tipo de repique, testando aqui o antigo patamar de suporte como resistência. E a realização parcial fica lá na faixa dos R$ 7,53. Então, existe enquadramento no setup 1, método Leandro, perda de suporte em JBSS, venda, meia posição, 0,5% de risco. Se o mercado voltar aqui para 8,03 na faixa do fundo anterior, testar como resistência ali, deixar um candle vendedor, a gente pode trabalhar um trade a nova posição. Se o mercado correr direto para a realização parcial, a RP é feita mesmo assim. Ok? Vamos fazer então a avaliação dos principais ativos. Enquanto isso, eu fico no aguardo das questões dos participantes. Eu solicito que vocês deem uma atualizada na página, para que vocês possam me enviar questões e dúvidas, para que então a gente possa fazer uma participação, para que a gente possa manter uma interação aqui no nosso comentário. Tá bom? Ok. Então a gente pode começar aí avaliando o setor de telecomunicação. Melhor, antes disso, né, vamos fazer a avaliação de Ibovespa, seguir o padrão. Hoje o Ibovespa então teve um dia lateral, um dia bastante morno, principalmente do ponto de vista intraday. O mercado chegou a estar subindo quase 1%, né, e agora apresentou uma pequena queda na segunda parte da tarde, na segunda parte do dia, e agora vai trabalhando próximo à estabilidade. Tá? O mercado vai indo em busca aqui do suporte que fica lá em 49.500 pontos. Inclusive, se nós projetarmos aqui essa última perna de maneira alternada em relação ao último topo, né, nós temos o alvo de 100% desta perna aqui que foi feita no meio do mês de novembro para baixo, o alvo sendo de 100% exatamente nesse patamar em 49.500. Né? Ali passa a linha de referência do canal de baixa que foi desenvolvido, que o mercado vem trabalhando. E olhem que interessante, né? Se nós pegarmos esse canal de alta que o mercado trabalhou de julho a outubro, como o mercado perdeu esse canal de alta para baixo, a gente pode copiar ele para baixo. Percebam que aqui na linha de tendência de alta, o mercado acabou sentindo exatamente um ponto de resistência. Se nós pegarmos novamente esse canal e duplicarmos, triplicarmos ele para baixo, tá? A gente percebe que aqui o mercado sentiu um fundinho, né, no finalzinho do mês passado, patamar esse que foi perdido. A gente pode então agora novamente fazer mais uma cópia desse canal, né? E assim a gente percebe então como o mercado ainda tem mais espaço para corrigir, né? Onde então o alvo ficaria aqui, neste patamar. Okay? Essa é uma avaliação aí 100% grafista, né? Mas que vai em linha do que já é esperado, vide movimentação prévia que o mercado vem apresentando, tendência de baixa por topos de fundos descendentes. A gente pode colocar a resistência de curto prazo localizada aqui nos fundos anteriores, no patamar aí de 51.300 pontos, 51.400,
E no topo anterior, a resistência mais importante, localizada agora em 52.500 pontos, né, que é o topo que foi montado aqui no finalzinho, no começo do mês na realidade, né, o mercado montou esse patamar. E o suporte mais próximo já comentado em 49.500 pontos. No intraday de hoje, a gente pode colocar a situação do índice futuro e observar essa movimentação mais lateral, né, que foi apresentada. A gente percebeu o mercado abrindo em alta, perdendo a linha d'água do dia, fazendo uma movimentação de repique e se mantendo mais ou menos lateral aí pela maior parte do dia. Dentro da ótica do método Leandro, houve aqui uma entrada, aqui houve a segunda, no 10º candle em relação à segunda entrada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O trade foi encerrado aqui com algum lucro, né? E o mercado se movimentou de maneira lateral dentro de um canal de baixa. Nós já havíamos comentado no começo da manhã que o cenário era baixista para o mercado. Vídeo que o mercado testava aqui, a linha de tendência de baixa desse canal nos 15 minutos. Também existia um padrão aqui de IFR que sugeria, né, mais uma pernada de queda, o que se apresentou no pregão de hoje. Pregão bastante complicado para day trades, inclusive. O dólar segue em alta. Hoje, mais uma alta aí na ordem de 0,80%. O mercado vai indo em busca da resistência que fica lá em 2.421 pontos. Nos 60 minutos, a gente já vê um cenário de possível exaustão dessa movimentação de alta, né? Nós temos aqui topos mais altos no preço, topos mais baixos no FR. Não seria de se estranhar que o dólar esteja aí nos estágios finais dessa última pernada que vem se apresentando, para então montar uma correção mais lateral, né? Vide que a última correção aqui foi aguda. O dólar segue em tendência de alta, vai indo em busca do objetivo. No curtíssimo prazo deve existir algum tipo de correção. Rapidamente a gente pode observar a situação dos juros, né, que hoje permaneceram estáveis. A gente costuma olhar o DI, que vence em janeiro de 2017. Né, embora o juro aí permanece pressionado dentro de uma tendência de alta, tanto do ponto de vista gráfico quanto na ordem macroeconômica. Os agentes esperam ainda mais uma elevação na Selic. Os agentes ainda esperam mais uma elevação na Selic. No contrato futuro a gente observa a resistência somente lá em 12,90%. Então, temos espaço para uma evolução nessa ordem, neste mercado. Mercado americano que ainda negocia, temos uma queda, o mercado vai corrigindo. Inclusive no dia de hoje nós temos uma sinalização negativa no mercado americano, pelo fato da perda do fundo anterior, que estava localizado aqui em 15.850 pontos, o que tira o mercado de uma tendência de alta pela frequência de topo de fundos, e o mercado também perde a média móvel de 21, o que é mais um sinal negativo. Tá? O mercado vai perdendo aí alguns critérios de tendência. Tecnicamente, o mercado já havia perdido aqui uma linha de tendência de alta mais curta, linha de tendência de alta essa que já havia sido perdida pelo IFR há mais tempo. Opa, vamos ver. Não, na realidade, tanto o FR quanto os preços perderam a linha no mesmo ponto. Né? Mas é bem interessante notar aqui a grande divergência que existe, né, entre os preços e o indicador. Né? Topos mais altos, mais baixos no preço. A gente vê então o mercado americano sinalizando algum tipo de correção. Né? Então essa é a observação do Dow Jones. Agora sim, a gente pode falar dos papéis. Setor aí de telecomunicação, o IBR4, papel que hoje vai deixando uma barra elefante no gráfico diário, vai inclusive aqui, acionou na primeira parte da manhã um padrão utilizado e operado nas táticas de guerrilha, que é o Bear Trap, a armadilha dos ursos. Né? O mercado perdeu um suporte, uma barra preta, e teve essa máxima superada. E com isso acabou estopando todo mundo que acreditou em vendas aqui nessa perda de suporte. O mercado estava em cima de um suporte mais forte do passado. E hoje temos uma pressão compradora bem importante no IBR. Né? O volume também foi relativamente bom. A gente pode observar isso também na TIMP. Escrevi a Vivid com o intuito de escrever TIMP. TIMP 3 também tem uma alta aí de 3%, mas graficamente o mercado trabalha mais lateral sem nenhuma sinalização mais importante. Pose 3, papel que vai deixando uma barra ampla, um volume
bastante forte hoje, né? Bem acima da média convencional. Vai fazendo um pivôzinho de alta, mas com um candle meio estranho, um papel que até ontem não tinha uma liquidez apropriada para operações dentro do método Leandro. Hoje, esse candle acabou trazendo a média, esse volume de hoje acabou trazendo a média para cima, mas ainda assim a tendência é de baixa nesse papel, se nós considerarmos a posição das médias móveis. Logo acima aqui nós já temos obstáculo por uma linha de tendência de baixa que ele passa. Deixa eu só tirar essa cor aqui. Azul. Aqui. Então tá aí. Pose 3 fazendo um repique. Setor de siderurgia hoje também teve uma alta. Né, o caso da CSN-A3. Só que a CSN trabalha de maneira mais lateral, embora se a gente levar ao pé da letra aqui os conceitos técnicos, né, no gráfico não ajustado, o mercado já tem topos e fundos descendentes, a média móvel de 21 já virou para baixo. Tá? E esse papel, do ponto de vista de prazo maior, está em cima de uma resistência muito forte. Eu percebo aqui no gráfico semanal como nós temos o mercado testando essa zona de resistência importante. Com FR de 14 nas alturas, o mercado deve fazer uma correção de prazo maior. Essa mesma resistência dada pelo topo do ano é também no fundo anterior, né? É o fundo de 2011. O fundo de 2011 foi testado no meio do ano passado como resistência, testado no comecinho do ano como resistência, agora o mercado testa novamente como resistência. Tá? Os Minas ainda do meu setor, no curtíssimo prazo tem um fundinho sendo formado em cima de uma linha de tendência de alta, em cima de topos e fundos anteriores, né? Aqui nós temos o topo anterior aqui no fundo anterior. O problema é que logo acima nós já temos resistência aqui em 12,60, em 12,80 nós também já temos obstáculo, e conforme eu já coloquei, eu também não estou confortável com a Minas no ponto de vista prazo maior. Vide que no gráfico semanal eu tenho ela no mesmo ponto, digamos assim, né, que a CSN. Tá? Testando aqui uma zona de resistência bem importante de longo prazo. E também o seu IFR de 14 está em níveis de sobrevenda importantes. Tá? É o nível de sobrevenda que foi observado, inclusive, em 2006, 2007, 2010. O mercado deve apresentar uma correção mais aguda, pelo menos é o ponto onde os preços estão e o ponto onde o FR está, né? É a sugestão dada por esses sinais. O Leve 3, um papel um pouco de menor liquidez, né? O papel inclusive foi dado call 2 dias atrás de FR2, né? Dentro da ótica do método Stormer, fechamento acima da média móvel de 7 é a saída. BVMF3 no dia de hoje testou um patamar de suporte, a faixa dos R$11,15, que é nada mais nada menos que o fundo do ano. Né? Um trader que opere os conceitos clássicos da análise técnica poderia trabalhar uma compra na superação da máxima de hoje, vídeo que aí nós temos um Marami, um candle dentro de outro candle pequeno dentro de um candle grande, superação da máxima de hoje, então seria o ponto de entrada. Nós temos uma divergência no FR de 14, isso aqui pode ser um fundo importante. Se a gente trabalhar aqui os conceitos das ondas de Elliott, 1, 2, aqui uma onda 3, aqui a 4 e aqui a onda 5. Né? Entre a onda 3 e a onda 5, divergência. Tá? Padrão que costuma acontecer entre essas ondas, e fortalece então uma posição aqui nesse patamar. Para um cara mais agressivo que ignore a situação da tendência, que seria a tentativa de comprar, né, o fundo, o término, melhor dizendo, da onda 5 que aí se apresentou. HGTX também deixa o candle comprador em cima de uma zona de suporte, aqui na faixa dos R$29,70, R$30. O mercado trabalha também tendência de baixa, facilmente visualizada pela inclinação aqui da LTB, da linha de tendência, melhor dizendo, e as médias todas apontam para baixo também. A perda de 29,74 abre espaço para o nosso papel aqui, HGTX, e buscar os próximos pontos
cujos próximos pontos, primeiro fica aqui em 28,60, posteriormente 26,50. MPLU3 foi um papel que teve bastante pressão vendedora no dia de hoje, uma queda importante com volume acima da média. Após testar a resistência ali nos R$30, né, tínhamos topos anteriores e a média móvel de 200 incomodando os preços. E tal teste de resistência já era denunciado aqui pela posição do FR, que já mostrava divergência de baixa, melhor dizendo. A Edu3, papel que hoje abriu com gap aí na ordem de 7%, vai fechando na máxima do dia, deixando o candle comprador em cima de topos anteriores. Apesar dessa queda que aí se apresenta, esse papel ainda segue em tendência de alta, né? Eu vejo com olhos positivos esse papel, vídeo que nós tivemos há pouco tempo o rompimento do topo histórico. Inclusive, esse ponto que o mercado testa agora como suporte é a zona de antigo topo histórico. E hoje o mercado está testando como suporte. Então, essa barra ampla aqui denuncia bastante interesse por parte dos compradores em cima desse papel. De que esse papel abriu uma queda de 7,5%. Então, hoje era um sinal positivo e abre espaço para recuperação. De curtíssimo prazo, vide que a tendência de longo prazo é de alta. A Ambev, né, tem uma queda aí na ordem de 3%, dentro de uma tendência mais lateral nos últimos dias. Essa movimentação mais lateral, essa congestão se dá em forma de triângulo ascendente, o rompimento lá de 17,75 abriria espaço para o mercado buscar os R$18,30. Mas por hora não vejo nenhum cenário a ser trabalhado aqui em Ambev. SUSB5 segue em queda, tendência de baixa, médias móveis apontando para baixo, confirmando então tal movimentação. Logo abaixo nós temos aqui a média móvel de 200. Se nesse patamar aqui nós tivermos um candle fora das bandas, pode ser interpretado um trade de retorno à média. A gente pode projetar essa perna toda para baixo de maneira alternada e perceber que é ali que se encontra a projeção de 100% alternada desta última perna de baixo. Então ali a gente deve ter demanda por parte dos compradores nesse papel que trabalha a tendência de baixa. E só para comentar, Vale 5, que trabalhou mais lateral no dia de hoje, volume decrescente, padrão baixista, né? Quando o mercado se recupera, faz movimento de alta, o volume decresce, então padrão favorável a uma movimentação negativa. Já temos topos de fundos descendentes, temos a média móvel de 21 graus para baixo, 3 abaixo dela. E também a senhora Petrobras, que hoje chegou a abrir em alta, né? Confirmando a expectativa de repique do dia de ontem, mas trabalha perto da estabilidade com volume também baixo. Ok? Então, principais papéis aí foram comentados. Eu posso agora passar para a resposta de perguntas do pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O Baralho diz o seguinte: Vlad, tudo bom? Eu tenho uma dúvida sobre o Red Single Bar Ignored, né, que é um padrão que o Oliver Vélez faz. Se possível, você poderia esclarecer, em Petrobras, considerando a movimentação dos últimos dias, hoje poderíamos ter o acionamento, sei que não acionou, né, de uma Red Single Bar Ignored, ou seja, uma barra vermelha ignorada. Se perdesse a mínima de ontem, o gap na segunda-feira invalida o cenário. Ele colocou, né, que na realidade na Petro não é uma barra vermelha ignorada, mas uma barra verde ignorada. Ó. No nosso caso aqui, uma barra branca. Então, o que é uma barra, essa barra que ele coloca? Né? Após uma movimentação aqui, nesse caso negativa, o mercado deixa um doji, um candle pequeno, né, cujo seu corpo é pequeno, né, um doji de fato. E a perda da mínima deste candle aqui sinaliza a continuidade da movimentação negativa, ou seja, quem comprou aqui nesse ponto vai ser estopado, e a proposta aí do Oliver Vélez é entrar no stop desses indivíduos que compraram nesse patamar, né? Ou seja, o mercado ignorou o que seria uma barra aí de possível fundo de curtíssimo prazo, tá? Então existe sim um cenário para se trabalhar um trade abaixo desse patamar. O Oliver Vélez não tem um critério objetivo para dizer até por quanto tempo a gente pode esperar isso, né? Vise costuma trabalhar em torno de 3 dias, 3 candles, né? Não necessariamente para trabalhar o Red Single Bar ou o Green Single Bar. Ignore.
mas para trabalhar, por exemplo, o acionamento de uma barra elefante, né? Que muitas vezes costuma acontecer depois de algumas red single bars ou green single bars ignored. Okay? Então existe assim, abaixo da mínima de ontem, esse cenário que você descreveu, tá? Uma barra verde ignorada. O ideal é que não demore muito tempo para isso acontecer. E que de preferência não aconteça, né? Porque nós demos call ontem dentro do método Leandro pelo setup 3. Leandro, inclusive, coloca, de BBDC4 gerando vento pelo setup 1, o que pensas? A BBDC4 é muito bonito, que vem fazendo uma simetria bastante bonito. Tentei achar um outro adjetivo aqui, mas não encontrei. Vem, então, abrindo espaço hoje para buscar a faixa lá de 27 e 40. Porém, com um cara um pouquinho mais avesso ao risco, digamos assim, o mercado afastou-se um pouquinho no ponto de entrada, né? Porque o stop teria que ficar lá acima do último topo, aí um stop de 7,5% praticamente. Não seria errado fazer uma venda com stop acima dessa máxima. Nós já temos 3 dias de movimentação direcional, né? Eu entendo que a simetria está sendo aberta hoje. Quem opera a simetria tem que fazer a venda mesmo, com algo lá embaixo, né? Até vale a pena fazer a venda, né? É um risco de 1 para 1 na realidade, mas não é o melhor trade do mundo. O trade ideal mesmo foi ontem, quando o mercado acionou o ponto contínuo, né? Nós tínhamos um ponto contínuo aqui, só que daí a simetria ainda não estava acionada, né? Então quem entrou no ponto contínuo hoje pode ficar faceiro, tranquilo, mas entrar hoje na venda não seria errado. Apenas afastou-se um pouquinho do ponto ideal, visto que o mercado já está caindo há 3 dias seguidos. Tá? Inclusive, esse é um papel que amanhã a gente pode trabalhar uma tática de guerrilha. Não é a barra perfeita, né? Não é a maior barra das últimas 3, mas ela é uma barra 20-20, que abriu próximo a máxima, está fechando próximo a mínimo. Já temos 3 dias de queda. Isso aqui pode oferecer algum tipo de repique de curtíssimo prazo. Tá? Mas o viés de prazo maior é o mercado buscar a faixa de 27,40. Celso pediu se eu posso dar uma olhadinha na Petro nos 60 minutos e nos 15. E também o amigo que nos identificou pediu uma avaliação um pouquinho mais detalhada da Petro. Então vamos focar um pouquinho mais na Petrobras. A Petrobras no dia de segunda-feira, né, no dia 2, emitiu um sinal bastante negativo, né, porque ela acabou perdendo aqui o que seria uma linha de tendência de alta. Deixa eu ajustar certinho aqui. Ela acabou perdendo uma linha de tendência de alta de um canal de alta que já existia aí há 6 meses, praticamente, 5 meses. Ou seja, muita gente comprou nesse patamar aqui. O mercado estava em cima de uma linha de tendência, estava em cima de topos anteriores, em cima de fundinho anterior também. Estava numa zona de gap, que naturalmente é uma faixa de suporte. E essa abertura em gap aqui pegou muita gente com as calças na mão. Ou seja, qualquer movimentação de alta que a Petro fizer, quem comprou aqui vai querer sair fora de qualquer jeito. Então existe uma pressão de venda muito importante aqui nessa zona de preço. Okay? Então, tecnicamente, a sinalização que foi dada ontem em Petrobras foi muito negativa, porque ela perdeu uma incidência de alta em gap, o que recebe o nome de hole in the wall. Okay? E se a gente observar aqui o padrão dado pelos gaps, isso aqui a gente pode interpretar como um gap de fuga, o gap que iniciou a movimentação, e esse gap que foi dado aqui na segunda-feira, que ninguém se deu conta, né, mas é um gap no gráfico semanal. Olha só, um gap no semanal, ou seja, um hole in the wall no semanal, nada mais raro que isso. Tá? Nada mais raro que isso. A última vez que isso aconteceu foi aqui em 2012. Ó. O mercado perdeu um gap, abriu em gap aqui, começou a semana já perdendo uma linha de tendência de alta, e depois nós tivemos uma movimentação bem baixista. Tá? Isso aqui recebe um nome então de hole in the wall. Como nós tivemos aqui um gap de fuga, esse gap é um gap de medida. O que significa dizer que isso é um gap de medida? Que esse aqui é o gap do meio do movimento. Então ele serve para a gente mensurar qual que é o meio do movimento. Então se esse aqui é um gap de medida, o meio do movimento seria isso. Ó. Ou seja, aqui em R$18,17,90 seria o meio do movimento.
Se é o meio do movimento, 100% do movimento é lá em 14,65. Então a situação de Petrobras está bastante periclitante, pelo menos graficamente falando, né? Para quem é adepto a avaliações macroeconômicas e políticas, concorda com essa avaliação gráfica, mesmo nem sabendo como é que o gráfico está se comportando. Então, no gráfico diário de curtíssimo prazo, a gente espera algum tipo de repique. Houve um enquadramento ontem no setup 3 metros olhando, mas dentro do ponto de vista de prazo maior, a expectativa é de continuidade da movimentação negativa. Nos 60 minutos, respondendo ao amigo que questionou, nós não temos ainda nenhum padrão mais importante. Tá? Apenas tivemos o mercado hoje descontando um pouquinho o nível de sobrevenda absurdo que foi dado na segunda-feira. Né? O mercado apenas testou aqui o patamar de sobrevenda do ano no gráfico de 60 minutos, no FR de 14. Mas nós não temos uma divergência de alta ainda, o que sugere um fundo mais baixo nos preços. No gráfico de 15 minutos, como o pregão fechou agora, não tem por que a gente olhar, né? O mercado abriu acima da linha d'água, ficou de lado o dia todo, não gerou trade por linha d'água, porque o gap já havia sido fechado aqui no segundo candle do dia. Então essa é a Petrobras e sua situação bastante baixista. Léo disse, qual é a próxima letra das opções, pois vou começar a fazer trava de baixa na Petrobras. Calma, Léo, calma. Trava de baixa é em cima de resistência, em cima de média móvel ou com FR2 para cima de 90. Tá? Então está cedo ainda para fazer trava de baixa. Tá? Senão você vai tomar calor. Trava de baixa, a metade do objetivo da trava de baixa é ganhar com o tempo. Né? Então, espera, não está na hora ainda de fazer uma trava de baixa. Mas a próxima série é a A, né, que é a série de janeiro. Eu espero não ter contaminado o pessoal com o meu sentimento baixista. Na verdade, não é um sentimento, eu estou só falando o que o gráfico está me dizendo. Não tem nada a ver com essa movimentação. Só li para vocês as informações que o gráfico escreveu, que os preços escreveram, tá bom? Giovanni, é o seguinte, Vlad, teria uma venda contra a tendência em VEG3, como está o afastamento da média, em cima de zona de resistência? VEG3 foi um papel que hoje quase foi um candidato a trade pelo setup 1, né? Estava tentando romper a resistência aqui dessa mini congestãozinha, nos 60 minutos a gente pode até ver essa congestão, o mercado rompendo falso, inclusive. No diário, a gente não pode trabalhar um trade contra a tendência, pelo menos dentro da ótica do método booleano. Por quê? Porque nós não temos o mercado fora das bandas. Então aqui a banda de Bollinger em amarelo, os preços não estão fora das bandas, né? E um outro motivo é o seguinte, nós temos um afastamento da média de 4,4%. Isso é bastante? É? Não é? Não sei. Para descobrir isso a gente abre uma calculadora e faz as contas, né? Então põe lá a volatilidade de 18,02, eu extraio 30% disso, e eu descubro que se os preços estiverem afastados 5,4% ou mais da média móvel do preço, eu poderia afirmar que esse mercado está sobrecomprado. Eu não tenho esse afastamento. Então eu não vejo trade contra tendência seguro em VEG3. A gente pode fazer uma avaliação um pouco mais sofisticada aqui, tentar botar o FR de 14, identificar onde é que estaria um Advanced Breakdown. Esse Advanced Breakdown não aconteceu. Nós não temos divergências de alta no preço com o indicador. Então, a leitura é a seguinte, esse mercado deve continuar subindo. Mais provável que ele continue subindo. Alright. Ok. O Jack coloca o seguinte, como faz para operar vendido no dólar e no índice? Jack, é só abrir uma boleta de venda e vender, tranquilo, tá? Não precisa se preocupar com o aluguel. Só abrir uma boleta de venda e fazer a venda, simples assim. Óbvio que você precisa ter um setup para operar, você precisa respeitar uma regra de manejo de risco, você precisa entender como é que se calcula o tamanho do contrato antes de sair por aí abrindo a boleta de operação de venda e sair vendendo por direito. Tá? Mas não tem muitas regras não, como o mercado de ações que você precisa alugar a ação para entregar para o indivíduo cujo qual você vendeu aquela ação. Paulo pede uma avaliação de CROT 3. Né? CROT 3
vem corrigindo. É um papel que está querendo sair de uma tendência de alta mais longa, parece? Sim ou não? Olha, não necessariamente, né? Ou sim, necessariamente. Olha aí, já temos um advanced breakdown. Então, enquanto nos preços o mercado respeita ainda, está longe de uma linha de tendência de alta, aqui o indicador da linha de tendência de alta já foi para o saco. Faz tempo, né? Na realidade, a gente poderia até considerar essa linha de tendência de alta aqui, né? Agora faz um pouco mais de sentido, né? Aí a gente consideraria aqui. Então, isso aqui se chama Advanced Breakdown. Quando o indicador, no caso o referente 14, perde a sua linha de tendência antes dos preços. O que significa? Significa dizer que o mercado os preços devem perder a linha de tendência de alta. Isso já denuncia uma fraqueza do mercado. Esse argumento para mim abrir mão, perceba que eu estou olhando o gráfico semanal, né? Para mim abrir mão, de começar a abrir mão de trades na planta compradora, tá? Abrir mão de ponto contínuo, abrir mão de Dave Landry, porque tais cenários devem ser estopados. O ITC no FR, né? A LTA já foi perdida, o que significa que no preço deve acontecer também mais tempo, menos tempo. No gráfico diário, o mercado já perde a média móvel de 21 períodos, nós já temos aqui um pivô de baixa, ó, topo, fundo, topo, perda de fundo anterior. O mercado já tem uma tendência de baixa, vide que hoje a média móvel de 21 já virou para baixo. Então esse mercado já começa a demonstrar força, Paulo. Força na ponta vendedora, Paulo. Tá? Então quem trabalha com média móvel de 9 no semanal, semana que vem já vai ter que ajustar stop. Tá? Quem trabalha com high-low no gráfico semanal da vida, cadê você, high-low? Aqui. Já vi, na realidade, o high-low de 3 já virou ainda na semana passada. O high-low de 6, que é um high-low mais afastado, que alguns traders utilizam, vira essa semana. Olha quanto tempo que o high-low de 6 estava virado para cima. Há muito tempo. Desde o começo, desde a terceira semana do ano. Desde a terceira semana do ano, o high-low de 6 estava na compra. Estava deixando comprado para quem segue tendência no gráfico semanal utilizando o high-low de 6. E essa semana o high-low vira para baixo. Para baixo não, os preços passam para baixo do high-low. Então, dentro de uma ótica de prazo maior, eu vejo com olhos baixistas a situação de corte. No diário, já temos uma tendência de baixo dentro da ótica do método Leandro. Tio Patinhas, comente o milho. Bela movimentação de alta testando resistência, né? Os 26,80 vai rompendo no after. Qual a variação, já que foi acionada a nova compra pela máxima, rompendo a máxima do que no anterior, no caso o Dave Landry, né? Então, de fato, o milho vem trabalhando muito bem nos últimos meses, né? Esse ano o milho performou muito bem. O que me preocupa, afinal de contas, né, muita gente vai começar a operar esse modelo que acabou dando muito certo esse ano. Então eu penso que os setups eles têm um tempo de vida, né? Eles ficam sobrecomprados e sobrevendidos. Né? Uma hora o setup está indo muito bem, depois ele apresenta uma fase de correção. Mas, de fato, houve aqui um Dave Landry no milho. Tá? Quem opera o Dave Landry tem alvo de realização parcial lá em R$27, que é a resistência, inclusive. Quem trabalha com a média móvel de 9 tem que fazer nada. Né? Tem que esperar a média móvel de 9 virar para baixo. E isso é muito chato, né? Porque ficar olhando o mercado andar e não fazer nada é muito chato. Né? Mas lembre que a gente está no mercado não para ter diversão, para ter excitação, e sim para se capitalizar, afinal de contas a gente está correndo mais risco do que se tivesse colocado capital num ativo de menor risco ou livre de risco. Então quem trabalha com a média móvel de 9 tem que seguir e não pode fazer nada. Quem operou Dave Landry, realização parcial em 26,98. Quem não pegou nenhum dos pontos, não faz nada, espera o próximo sinal. Quem não sabe como é que funciona o milho, aprende antes de operar o milho. Aí depois estuda, vê se combina com o seu perfil. Okay. O pessoal me colocou aqui que eu estava olhando o gráfico da CROT 3, um gráfico de 2012, né?
Mas, não, CROT 11. Deixa eu ver. Ah, é que eu botei CROT 3 e ele puxou o gráfico de 2011. Entendi. Ah, que o papel mudou de código. Então nós vamos ter que adicionar o papel e fazer a avaliação correta, né? E eu espero que o meu profit não trave nessa troca. Então, vamos fazer aqui, incluir o ativo correto, e aí a gente faz a avaliação certinho. A gente está fazendo a avaliação errada, né? Só um momentinho, pessoal. Meu profit, essa hora do dia, ele costuma estar bastante cansado. A gente falava sobre o milho, né? Só para terminar o pensamento sobre o milho, é importante que o indivíduo conheça o contrato, né? Se dá para operar, se combina com o seu perfil e se tem tempo para montar as operações. Deixa eu já tirar a CROT 11 aqui para não acontecer mais isso. Só um momento. O Carlos colocou, Vlad, realmente é muito chato ficar vendo milho subindo, boi subindo assim, e o dinheiro entrando. Acho que eu vou sair, está muito monótono. É incômodo, porque quando a gente está posicionado no mercado, a gente com uma posição muito grande, Carlos, por incrível que pareça, as pessoas querem sair logo da posição, né? E para aguentar a posição tem que operar pequeno. Se não operar pequeno, não vai aguentar seguir o trade, não tem que sair. Não vai aguentar seguir o plano. Bom, eu vou ter que fazer o seguinte, né? Plano B, porque esse profit chart aí tá maluco. Eu vou abrir o meu LS Pro aqui e vou fazer a avaliação pelo LS Pro. Agora foi só eu falar que ele ficou com ciúmes, né? Então aqui a gente faz a avaliação. CROT, esse gráfico está furado, meu Deus do céu. Mas o meu gráfico da CROT 3 aqui está com problema, pessoal. Então eu vou ficar devendo essa avaliação de CROT 3. Esse gráfico aqui está com problema. Eu vou ficar devendo e eu vou postar no fórum a avaliação da CROT 3 e vou entender o porquê que está dando esse problema aqui. Mas no curtíssimo prazo a gente pode avaliar, né? Curtíssimo prazo, se nós ignorarmos a situação aqui, a inclinação da média móvel de 200, que pondera esse buraco aqui, nós temos uma tendência de alta, né? Média móvel de 21 subindo, 50 também subindo, os preços acima da média. Não vejo nenhuma movimentação a ser trabalhada. Tá? O mercado deveria definir melhor uma zona de resistência, a gente poder pensar em comprar o cupendo dessa resistência que aí se apresentasse. Tá? Mas depois eu posto no fórum uma avaliação mais completa com esse gráfico corrigido. Assim, eu me despeço de vocês, fico agradecido das diversas questões que apareceram. Né? Deixo um forte abraço para vocês, desejo um bom descanso e amanhã a gente volta a se falar. Tá bom, pessoal? Tudo de bom, valeu!